Olá, você que nos acompanha pelo canal da Produtividade Inovadora. A gente está fazendo uma improvisação aqui para ver se consegue fazer um vídeo legal. Tá, eu tô usando a lâmpada ali do celular para ver a luz, né, o LEDzinho do celular para ver se a iluminação fica boa, porque tá meio escuro. Mas vamos lá. Hoje eu gostaria de falar sobre o tanque de ferro-cimento que a gente fez em propriedade rural aqui no interior do Ceará, aqui na localidade de Itacima, né, ali do município de Guaiúba. E a gente fez um tanque de ferro-cimento, né, para criação de piscicultura com um sistema de recirculação de água, certo? E aí a gente gostaria de falar para vocês, compartilhar como foi que nós fizemos esse tanque. Então o primeiro passo foi a escolha do terreno. Nós escolhemos um local do terreno onde tivesse a disponibilidade de água, né, onde a água pudesse chegar lá com facilidade. Também um terreno que tivesse pouca inclinação, porque quanto mais inclinado, mais trabalho a gente teria, né, para fazer a escavação e nivelar esse terreno, porque o terreno precisa ser nivelado, né? Então escolhemos um terreno mais ou menos, certo, nivelado, e a partir daí nós fizemos um trabalho de nivelamento mesmo, agora propriamente dito, né? Fizemos a escavação, nós colocamos um piquete, né, uma ponta de piquete, e aí a gente mediu 2,5 metros, porque a gente queria um tanque de aproximadamente 5 de diâmetro. Então nós pegamos um piquete, né, colocamos aqui, apontamos aqui, esticamos um barbante, certo, de 2,5 metros e fizemos a circunferência, né, em volta do piquete para poder fazer esse tanque de formato circular, certo? Técnica ferro-cimento. Feito isso, nós molhamos, né, o terreno, né, para que assentasse a terra, né, ficasse bem assentada, para que tudo que tivesse ali tivesse meio cedido ainda, né. Colocamos uma parte da terra também para aterrar uma outra parte que estava um pouco mais aprofundada, certo, para fazer um trabalho bonitinho mesmo de nivelamento. Em seguida partimos para outra parte, e essa outra parte foi colocar o piso grosso, né, que é uma medida que é onde nós usamos brita, nós usamos areia e usamos cimento, certo? Então foi mais ou menos essa proporção, né? Nós usamos um carrinho e meio, uma medida e meia, para 3 medidas de areia para uma medida de cimento, certo? Foi essa proporção que nós usamos. Então foi 3 para 2,5 para 1, tá? Então 3 de areia para 2,5 de brita para 1 de cimento, certo? Uma saca de cimento. Nós gastamos mais ou menos 3 sacas de cimento para poder fazer toda a parte do piso grosso. Terminou a parte do piso grosso, nós colocamos ali uma malha de ferro, né? A mesma malha usada para fazer laje, né? Nós usamos uma malha de ferro com um espaçamento de 15 centímetros, né, do quadradinho deles. Fizemos o corte, emendamos as partes porque eram malhas de 2 metros por 3 de comprimento, 2 de largura por 3 de comprimento, e a gente tinha que fazer um quadrado de 5 por 5, certo? Uma amarração de 5 por 5. Então a gente fez alguns cortes e fez mais ou menos 25, né? 5 vezes 5, 25, né? 25 metros quadrados ali. Então depois a gente fez um corte em formato circular e ficou lá bonitinho, né? Colocamos em cima daquele círculo. No meio, bem no meio do tanque, a gente colocou o cano previamente, né? Antes de fazer a cimentação, antes de colocar o piso grosso, nós colocamos um cano, certo? Onde isso aí iria funcionar o sistema overflow. Colocamos um cano e esse cano sai agora, né, para a parte de fora do tanque, onde vai fazer a recirculação de água, onde vai funcionar a filtragem e o descarte, né, da água com sujeira mais pesada. Então a gente fez esse trabalho lá. Em seguida, nós fizemos um corte, certo? Já que as malhas de ferro eram de 2, né, 2 de largura por 3 de comprimento, nós fizemos um corte no meio, certo? Ficando fazendo malhas de 1 metro por 3 metros, né? A ideia é que fizesse uma circunferência. Então a gente foi recortando até que conseguimos recortar todo, certo, o perímetro ali do tanque que a gente queria, toda a metragem que a gente queria. Então depois a gente foi fazer o trabalho de amarração, que foi justamente lá com o arame, né? Pegamos o arame, fomos lá fazer a amarração ponto a ponto. E como última etapa a gente foi colocando dessa parte, né, da armação, né, a gente armou essa parte de metal, né, onde ia receber o cimento posteriormente. Colocamos uma malha de tela pinteiro ao redor de todo o tanque, certo?
na parte de fora, onde iria receber, né, a parte do cimento também. E só que a gente colocou do lado de dentro. Geralmente aconselhava usar do lado de fora, mas nós colocamos do lado de dentro, porque tinha uma parte do tanque que nós não tínhamos escavado muito, né? Então ia dar muita dificuldade na hora de fazer o reboco e na hora de colocar o cimento. Então a gente preferiu colocar do lado de dentro, né? Para poder fazer a aplicação do cimento pela parte de dentro e não pela parte de fora, como geralmente se faz. Algumas pessoas gostam de fazer essa aplicação dessa malha, né, de telapinteiro por dentro e por fora também. Isso fica mais seguro, mas funciona. Se você colocar só por dentro ou só por fora, vai funcionar também. Tem algumas pessoas que nem usam malha de telapinteiro, eles usam saquinhos de cebola, usam algum tipo de malha de plástico, funciona do mesmo jeito. Tem pessoas que usam bambu, eu já vi usarem inclusive taipa, né? Faz uma armação de taipa, em seguida coloca telapinteiro e depois aplica o cimento. Funciona também do mesmo jeito, certo? O importante é ter uma estrutura onde possa receber o cimento, uma estrutura rígida e firme. Ok, então a nossa última etapa então da nossa construção do tanque de ferro-cimento foi a parte de cimentação. Então nós primeiro tentamos rebocar por fora, mas o cimento não pegou, porque o cimento ele vai grudar mesmo na tela pinteiro, né? Na parte onde está aqueles quadradinhos menores mesmo da tela. Então não deu certo, né? A gente tentou colocar, porque a malha foi colocada por dentro. Então se você coloca a malha por dentro, reboca por dentro. Se coloca por fora, reboca por fora, tá certo? A não ser que você coloque dos dois lados, tanto por dentro como por fora. Aí você pode rebocar por qualquer lado que vai dar certo. Então nós colocamos por dentro. E quando nós fomos rebocar por fora, ela não estava pegando a massa. Então você pode ter esse problema. Em seguida, o que a gente fez? Começamos a rebocar por dentro, começou a dar certo, né? Graças a Deus, né? Deu tudo certo. Então no começo, quando você começa a rebocar, você tem a impressão que não vai funcionar, né? Porque é muito mole, uma parte do cimento cai quando você começa a colocar, porque ainda não tem uma estrutura rígida, né? O cimento ainda é muito mole, é um cimento 2:1 ainda, certo? Esse cimento 2:1 você vai colocar tanto no piso quanto nas paredes. Então você começa mais ou menos assim. Como eu coloquei a tela por dentro, então você coloca tábuas por dentro, você pode colocar uma estrutura para poder ajudar a segurar essa massa. E aí você vem, né, passando, e esse cimento precisa ser passado devagar, ele não pode ser jogado porque não vai funcionar. Então ele tem que ser passado como uma pasta, certo? Pouco a pouco. E você vai fazendo camadas. E você vai fazendo toda a circunferência, certo, do tanque. Terminou de fazer isso, você espera secar. Eu acredito que não dá para fazer tudo em um dia. Nós não conseguimos fazer tudo em um dia. E a partir do momento que você fecha tudo, você vai esperar secar. Quando ele seca, não pode secar de uma vez, isso é importante, tem que dar a cura do cimento, é importante estar molhando de tempos em tempos. Não pode ficar exposto ao sol, porque vai rachar, certo? É um cimento muito forte, então é um cimento que precisa ficar coberto, não pode ficar diretamente exposto ao sol. E outra dica, né, importante, terminou de secar, você reboca por fora, reboca por dentro e faz um alisamento. Fez esse alisamento, fez o acabamento na parte de cima, que é muito importante também para ficar tudo bonitinho, né? Você vai fazer a impermeabilização. No momento da impermeabilização, o que é que você faz? Nós usamos, pelo menos lá nós, né? Nós usamos cica e nós usamos cimento. Cica é um impermeabilizante. Você vai usar o cimento, certo? Você vai dissolver meia saca, mais ou menos, num balde de 20 litros. Foi o que nós fizemos. E adicionamos cica, certo? Uma cica líquida, né? Material. E aí nós passamos esse material na vertical, em seguida nós passamos na horizontal, né? A ideia é que cruze, né? Aí passamos para uma primeira demão, uma segunda demão, depois nós fizemos um teste, certo, de capacidade. Enchemos até a metade, não deu vazamento, mas quando nós enchemos todo, começou a dar uma infiltração, certo? E esse é um problema que precisa resolver internamente. Então você seca novamente o tanque e agora você marca, né, o local onde estava tem alguma rachadura, alguma coisa, alguma infiltração. E agora o que você vai fazer? Você vai impermeabilizar novamente. Fizemos uma terceira impermeabilização e agora não deu nenhum problema, enchemos novamente, não deu nenhum problema e pronto, estava pronto para ser usado, né? E foi assim que nós fizemos a primeira etapa, né, da nossa confecção do nosso tanque. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se você quiser perguntar alguma etapa, alguma fase. Se você quiser saber as medidas, vou colocar as medidas aí, né, do tanque para você ver as quantidades de materiais que nós usamos,
Pronto, essa foi a nossa primeira etapa, depois a gente vai colocar as outras etapas que nós fizemos, a liberação dos alevinos, como nós fizemos nosso sistema de filtragem, o que deu certo, o que não deu, certo? Ok, então fique com Deus, até a próxima. Valeu, amigos da Produtividade Inovadora. Tchau, tchau.